Uma nova organização adventista, rejeitada por Deus. Vamos iniciar, meditando seriamente, nestas 3 declarações de Ellen White. Quando Deus executar sua estranha obra sobre a terra. Quando mãos santas não mais conduzirem a arca. A desgraça cairá sobre seu povo. Ezequiel 9, 5 e 6. Vemos aí, que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Essas palavras serão literalmente cumpridas. O Senhor não suportará as pessoas que têm essas grandes e importantes verdades reveladas a eles. Por isso vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do 7º dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégios. Serás abatida até aos infernos. Porque, se em Sodoma, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Não sei quanto a você. Quanto a mim, estremeci diante destas declarações. Com palavras duras e chocantes, esses textos expõem a realidade futura da nossa Igreja Adventista, e sobretudo de sua cúpula. Quando mãos santas não mais conduzirem a arca, a desgraça cairá sobre seu povo? A Igreja será a primeira a sofrer o golpe da ira de Deus? A Igreja Adventista será abatida até aos infernos? Por que a ira de Deus cairá sobre a Igreja Adventista, os membros e sua liderança? Não somos a Igreja de Deus, e menina dos seus olhos? O que a maior parte da liderança e membros estão fazendo de errado que atrairá a ira de Deus? Essas são perguntas sinceras, que do fundo do nosso coração devemos fazer. Nenhum de nós queremos receber a ira de Deus. Deus nos dá uma resposta, e vamos passar para vocês durante esse estudo. Por que Deus está tão irado com a Igreja Adventista? Precisamos saber urgentemente. Porque sabendo, saberemos como nos livrar desses juízos, que abaterá sobre a Igreja Adventista. Ellen White declarou em 1905, que se a Igreja Adventista saísse dos fundamentos, que Deus já havia estabelecido, naquela primeira organização estabelecida por ele, ela se apostataria da verdade. Observe atentamente. Não podemos desviar-nos agora, 1905, do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Deus advertiu a Igreja que se ela desviasse do fundamento estabelecido por Deus, a Igreja sairia da plataforma, e não faria mais parte da organização fundada pelos pioneiros. Ela entraria numa nova organização não fundada por Deus, e se apostataria da verdade. E todos os pastores e membros que aceitam as doutrinas dessa nova organização, sairão da plataforma da verdade, e entrarão em apostasia, junto com essa nova organização. Os fundamentos ou os marcos antigos ou pilares da nossa fé. E Deus nos diz através de sua mensageira, que não era para a Igreja desviar-se do fundamento estabelecido. Não podemos desviar-nos agora, 1905, do fundamento estabelecido por Deus. Que fundamento estabelecido era esse? Ellen White nos responde. Os fundamentos, que foram postos, no começo de nosso trabalho, pelo estudo da palavra, com oração, e pela revelação. Então, são aqueles, que foram postos, no início do caminho. E quais são esses velhos marcos que foram postos no começo? Ellen White diz. O passar do tempo em 1844, os 2.300 dias, foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar, a purificação do santuário, que ocorre no céu, e tendo clara relação com o povo de Deus na terra, e com as mensagens do primeiro, do segundo, e do terceiro anjo. Desfraldando o estandarte em que havia a inscrição. Os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem, era o templo de Deus, o santuário, visto no céu por seu povo, que ama a verdade. E a arca, que contém a lei de Deus.
A luz do sábado do quarto mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na categoria dos velhos marcos. Então Deus nos revela que os 7 marcos, ou as 7 principais colunas da nossa fé, são: a purificação do santuário, o juízo investigativo, a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do segundo anjo, a mensagem do terceiro anjo, a fé de Jesus, o templo de Deus, ou santuário, contendo a arca com a lei, e a luz do sábado, os 2300 dias, a personalidade do Pai e do Filho, como veremos, e a não imortalidade dos ímpios. Falando desses fundamentos, Ellen White diz: sobre estes fundamentos, temos construído, nos últimos 50 anos. Então, repetindo para ficar bem compreendido. Esses são os 7 fundamentos que Ellen White citou. 1. A purificação do santuário, o juízo investigativo. 2. A mensagem do primeiro anjo. 3. A mensagem do segundo anjo. 4. A mensagem do terceiro anjo. 5. A fé de Jesus. 6. O templo de Deus, ou santuário, contendo a arca com a lei, e a luz do sábado, os 2300 dias, a personalidade do Pai e do Filho. E 7. A não imortalidade dos ímpios. Sobre esses 7 fundamentos, foram construídas 21 crenças, formando um total de 28 crenças, que foram publicadas em 1872 e 1889. Foi por isso que Ellen White disse: sobre estes fundamentos, temos construído nos últimos 50 anos. Ela está dizendo isso, porque sobre esses 7 fundamentos, eles construíram mais 21 crenças. Observe que o templo de Deus, ou santuário, contendo a arca com a lei, e a luz do sábado, os 2300 dias, a personalidade do Pai e do Filho, é a base, a coluna central. Como você pode ver nessa imagem? Vamos ver Ellen White e os pioneiros fundadores confirmarem isso. O santuário é o pilar central, que sustenta a estrutura da nossa posição. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base, como a coluna central, da fé do advento foi: até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado, Daniel 8:14. J. N. Andrews disse que o santuário é a grande doutrina central do sistema doutrinário adventista do sétimo dia, por ligar, inseparavelmente, todos os pontos de sua fé, e apresentar o tema como um grande todo. Em 1858, Uriah Smith explicou que o santuário é a raiz e o fundamento da terceira mensagem angélica. O pilar do santuário é composto por outro marco: a personalidade do Pai e do Filho. Gostaria de pedir sua atenção para o que Ellen White vai falar. Observe bem esse texto. Aqueles que procuram remover os velhos marcos, não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias, que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas, e deixar o povo de Deus à mercê das ondas, sem uma âncora. Observe que ela disse que a personalidade de Deus e de Cristo é um pilar da nossa fé. Esse pilar está junto com o pilar do santuário, pois é no santuário que vemos a personalidade do Pai e do Filho. E quem tenta derrubar esse pilar do santuário, ou da personalidade do Pai e do Filho, estão agindo como cegos, e estão deixando o povo de Deus sem uma âncora. Então nunca esqueça isso, que isso fique gravado em sua mente. Observe que o santuário, juntamente com a personalidade de Deus e de Cristo, são referidos como os pilares de nossa fé. E que também são considerados como parte dos velhos marcos, que Ellen White advertiu que mudariam. Estes velhos marcos são os princípios fundamentais, que têm a ver com a personalidade de Deus ou de Cristo, que iria mudar, sendo alterado. Como vamos ver?
Você já ouviu falar desse pilar antes? Você sabia que, de acordo com o espírito de profecia, esse é um dos pilares da fé adventista do sétimo dia? Há muito tempo foi esquecido, mas se você é adventista do sétimo dia, você precisa saber. Se você tem a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Falando desse importantíssimo pilar, Ellen White diz: quem está se afastando da fé estabelecida, o próprio alicerce em que estávamos há meio século? Estamos no mesmo alicerce. Temos a mesma evidência, e trabalhamos nela dia e noite, para saber a respeito da questão do santuário, e em relação à personalidade de Deus, e de Cristo, e de todos esses assuntos. Éramos poucos, mas nos reuníamos, e começávamos no início da noite, e trabalhávamos a verdade, e então eles chegavam ao ponto que diziam: não podemos lidar com isso. Temos de desistir dela. Não podemos lidar com isso. Então, o poder de Deus vinha sobre mim, e a luz foi refletida através do instrumento frágil, e foi trazida à tona claramente. Agora, veja, não é possível deixarmos isso de lado, e nos apoderarmos de algumas dessas novas suposições e falácias. Esse texto claramente nos mostra que o alicerce é o santuário, e a personalidade de Deus e de Cristo. E que não é possível deixarmos de lado esse pilar, pois como veremos, se tirarmos esse pilar central, que é o santuário, e a personalidade de Deus e de Cristo, toda a estrutura cai. Observe essa outra advertência que foi dada aos adventistas do sétimo dia. As declarações da palavra de Deus são claras. Plante seus pés firmemente na plataforma da verdade eterna. Rejeitai todas as fases do erro, mesmo que estejam cobertas de uma aparência de realidade, que nega a personalidade de Deus e de Cristo. Aqui, Deus nos mostra através de sua mensageira, que qualquer doutrina que negue a personalidade de Deus e de Cristo, deve ser rejeitada. Mesmo que aparentemente esteja coberta por alguma verdade. Escrevendo para o Dr. Kellogg, sobre essa questão da personalidade de Deus e de Cristo, ela diz: a questão do santuário é uma doutrina clara e definida, como a sustentamos como povo. Você, Kellogg, não está definitivamente claro sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como povo. Todas as doutrinas fundamentais adventistas foram estabelecidas por meio de estudo e oração, e explicadas por revelação dada por meio de Ellen White, e estudos aprofundados dos pioneiros. Quando algum adventista deixa de reconhecer que essas crenças dos pioneiros eram um produto de seu estudo diligente, juntamente com a revelação dada a Ellen White, pelo próprio Senhor, e que, de acordo com Ellen White, suas crenças foram firmemente estabelecidas, como uma linha de verdade, que vai de 1844 até o fim, você literalmente rejeitou o adventismo. Rejeita os pioneiros fundadores e Ellen White. E não é mais um adventista do sétimo dia verdadeiro. Mas é um adventista moderno apostatado, na nova organização rejeitada por Deus. É por isso que a Bíblia e o Espírito de profecia, através de Ellen White, nos diz que não podemos tirar nada desses fundamentos estabelecidos. A Bíblia nos adverte: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, 3. Não remova os marcos antigos, que os seus pais colocaram. Provérbios 22, 28. Os velhos marcos, as crenças antigas dos adventistas, devem ser preservados, para que não se percam o nosso rumo. Nenhum alfinete deve ser removido no que o Senhor estabeleceu. Nós encontraríamos segurança em menos do que o Senhor nos tem dado, nesses últimos 50 anos? Não escute nem um momento as interpretações que tirariam um alfinete, removendo um pilar da plataforma da verdade. As verdades que nos foram dadas, após a passagem do tempo em 1844, são tão certas e imutáveis, quanto quando o Senhor as deu a nós, em resposta às nossas orações urgentes. A luz, preciosa luz de Deus, estabeleceu os pontos principais de nossa fé, conforme os mantenhamos hoje. O pioneiro Uriah Smith disse também uma coisa importantíssima, e nos revela por que não podemos tirar nada desses fundamentos estabelecidos. Os pilares da nossa fé são harmoniosos, em todas as suas partes. Seus elos estão todos conectados. Rompa um elo, e a corrente se parte. Desfaça um ponto na malha, e poderemos desmanchar o todo.
Demolir a coluna principal, e central, da verdade presente, seria precipitar toda a estrutura a uma ruína irreparável. Se derrubarmos o pilar central, que é o santuário, e a personalidade do Pai e do Filho, que sustenta todas as outras doutrinas, toda a plataforma da verdade vai cair. O pilar central do santuário é importante, porque dele surgiram várias crenças. Por isso ele é o pilar central. Stephen N. Haskell, em seu livro, A História do Profeta Daniel, apresentou um diagrama, no qual o santuário funciona como o centro convergente dos ensinos sobre 1. O segundo advento. 2. O milênio. 3. A nova terra. 4. A lei de Deus. 5. O sábado. 6. O arrependimento. 7. O destino dos ímpios. 8. A obra cristã assistencial. 9. Os dons espirituais. 10. A educação cristã. 11. O ministério dos anjos. 12. O batismo. 13. Normas do vestuário. 14. O juízo. 15. A ceia do Senhor. 16. A justificação pela fé. 17. A reforma de saúde. 18. Vida apenas em Cristo. 19. O dízimo, e 20. Ordem. Sobre os pilares foram construídas as 28 crenças antigas da Igreja, como vimos. E sobre essa construção Ellen White disse: que ninguém procure arrancar os fundamentos de nossa fé. Os fundamentos que foram postos no começo de nosso trabalho, pelo estudo da palavra, com oração, e pela revelação. Sobre estes fundamentos, temos construído as outras doutrinas nos últimos 50 anos. Homem nenhum poderá pôr outro fundamento além do que já foi posto. Em 1863, a Igreja Adventista foi organizada com essas doutrinas. Em 1872 e 1874, Uriah Smith e Tiago White publicou um resumo dessas crenças no Yearbook. Observe essas duas crenças. Essas crenças permaneceram sendo publicadas nos Yearbooks até 1914. A crença 1 e 2 falam da personalidade do Pai e do Filho, que fazem parte do pilar central das doutrinas fundamentais. O mais importante das crenças, juntamente com a do santuário. A crença 1 fala da personalidade do Pai, que ele é um Deus pessoal, e não uma unidade de 3 pessoas. Que ele é a fonte de tudo. E que ele, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Observe que o Espírito Santo é a onipresença do Pai, e não outro ser. E o versículo citado aqui é Salmos 139, verso 7, que enfatiza o Espírito como a onipresença de Deus, o possuidor do Espírito. A crença 2 diz que Jesus é o Filho literal de Deus. Que ele se tornou homem, tomando a natureza da semente de Abraão, ou seja, a natureza do homem após a queda. E que ele é nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O santuário revela 2 pessoas vivas que está no santuário. Somente o Pai e o Filho. O santuário não tem espaço para um terceiro ser. O Espírito Santo só aparece no santuário sob o símbolo do azeite das lâmpadas, mas como objetos inanimados e não ser vivo. O santuário revela a crença 1 e 2 dos adventistas. A personalidade do Pai e do Filho. Essa é a crença mais importante. Existem 2 fontes, onde essas doutrinas são confirmadas, para não termos nenhuma desculpa. Ellen White, e os pioneiros fundadores. A primeira fonte. Ellen White. Ellen White constantemente fala dos pilares de nossa fé, ou princípios fundamentais, repetidas vezes, ao longo de seu tempo. Especialmente após os anos de 1890 em diante, na apostasia alfa, de Kellogg, e seus companheiros. E agora, depois de meio século de clara luz da palavra, quanto ao que é a verdade, estão surgindo muitas teorias falsas para perturbar as mentes. Mas a evidência dada em nossa experiência inicial, tem a mesma força que tinha então. A verdade é a mesma que sempre foi, e nenhum alfinete ou um pilar pode ser movido da estrutura da verdade.
Aquilo que foi buscado na palavra, em 1844, 1845 e 1846, permanece a verdade hoje, 1906, em cada particular. A segunda fonte das doutrinas fundamentais são os escritos dos pioneiros, fundadores das doutrinas. Ellen White os tratou com muito respeito. Ela entendia que os escritos desses homens levantados por Cristo, falando desses marcos, devem ser reproduzidos. Deixe os pioneiros identificar a verdade. Os importantes líderes que morreram devem falar através da reimpressão dos seus escritos. Eu estou instruída a dizer que a voz deles deve ser ouvida. Eles devem prestar os seus testemunhos sobre o que constitui a verdade para este tempo. Observe com atenção que Ellen White diz que ela foi instruída por Jesus a dar essa ordem para o povo de Deus obedecer. É uma ordem de Cristo, que não deve ser negligenciada. E toda ordem de Cristo que é negligenciada, vem punição e perdas. E muitos estão desobedecendo essa ordem, e ainda dizem que acreditam no espírito de profecia. Mas isso não é verdade. Atenção para essa outra citação. Quando o homem vier mover um alfinete, do nosso fundamento o qual Deus estabeleceu, pelo seu Santo Espírito, deixe os homens de idade, que foram os pioneiros no nosso trabalho, falar abertamente, e os que estiverem mortos, falem também, reimprimindo os seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado, e como Ele guiou seu povo, passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Respeitem e honrem esses pioneiros. Sou instruída a dizer: respeite todo crente, os homens que desempenharam parte importante nos primeiros dias da mensagem. Que os que vieram para a verdade em anos posteriores, levem a sério essas palavras. Deus deseja que todos considerem este conselho. Ellen White ensinou que os verdadeiros mensageiros do Senhor não ensinarão nada contrário aos antigos marcos. Se formos os mensageiros designados pelo Senhor, não surgiremos com novas ideias e teorias, para contradizer a mensagem que Deus deu, por meio de seus servos, desde 1844. Aqueles que levantam novas teorias, que removem os pilares de nossa fé, não estão fazendo a vontade de Deus, mas estão introduzindo falácias de sua própria invenção, que, se recebidas, separarão a igreja do ancoradouro da verdade, e os colocarão à deriva, para onde receberão quaisquer sofismas que possam surgir. A Igreja foi formada em 1863 com essas doutrinas. E essa é a organização de Deus. Se sairmos fora dessa organização, depois de sermos esclarecidos, perderemos nossa salvação. Então é importantíssimo compreender isso, pois envolve nossa salvação. Ellen White profetizou que a Igreja Adventista sairia daquela organização com as doutrinas formada pelos pioneiros e entraria numa nova organização. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á, ao entrarmos na obra finalizadora. Toda coluna por ele estabelecida deve ser fortalecida. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Deus, através de Ellen White, advertiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para não sair fora da organização feita por Deus. E que se ela saísse fora daquele sistema doutrinário, ela entraria em uma nova organização, e se apostataria da verdade. Mas eu gostaria que você prestasse atenção também, no início do texto. Ela diz que a história do passado vai se repetir na obra finalizadora da Igreja. Ou seja, em nossos dias. A pergunta é: o que aconteceu no passado que ela disse que vai se repetir hoje? Que passado é esse que ela está falando? Foi o que aconteceu logo após 1844. Observe o que ela vai dizer. Depois de 1844, tivemos que enfrentar fanatismos de todas as espécies. Foram-me dados testemunhos de repreensão, que eu deveria apresentar a alguns que mantinham teorias espíritas. Havia os que estavam ativos em disseminar ideias falsas acerca de Deus.
foi-me dada a luz de que esses homens estavam tornando sem efeito a verdade, por meio de seus falsos ensinos. Fui instruída de que estavam desviando almas, apresentando teorias especulativas relativamente a Deus. Este é apenas um dos casos em que fui chamada a repreender os que estavam apresentando a doutrina de um Deus impessoal, permeando toda a natureza, e erros semelhantes. A experiência do passado há de repetir-se. Percebeu? A história que ela disse que vai repetir foi o que aconteceu logo após 1844. Alguns na igreja estavam mantendo teorias espíritas. E eles estavam ensinando ideias falsas acerca de Deus, dizendo que Deus não era um Deus pessoal, como está na crença fundamental 1. Assim eles acabavam com a personalidade do Pai e do Filho. Você observou que ela está dizendo que a questão da personalidade do Pai e do Filho iria se repetir em nossos dias? Claramente, Ellen White está dizendo que a Igreja Adventista iria sair daquela organização fundada pelos pioneiros, que tinham pilares firmes sobre a personalidade de Deus, e entraria em uma nova organização, que atacaria a personalidade de Deus. O que aconteceu logo após 1844, iria se repetir. Ou seja, viria ideias erradas sobre Deus. Isso se repetiu na apostasia alfa, com Kellogg e seus companheiros, e está acontecendo hoje, na obra finalizadora. Na apostasia ômega. Ellen White alertou que Satanás iria propor aos adventistas uma reforma nas doutrinas. Observe atentamente. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Então ela está dizendo que Satanás, o inimigo das almas, iria levar uma ideia aos adventistas de fazer uma grande reforma nas nossas crenças, renunciando às doutrinas. Ou seja, os pilares da nossa fé. E que ao fazer essa reforma de Satanás, a igreja entraria numa nova organização. Eles iriam reorganizar as crenças. Observe que Ellen White não disse que foi Deus que sugeriu que os adventistas do sétimo dia, que deveriam fazer uma reforma e mudar suas crenças. Não. Ela disse que quem fez isso foi Satanás. Precisamos levar isso em consideração seriamente, caros irmãos. Ellen White alertou que nessa nova organização, os princípios fundamentais seriam considerados erros. Os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria deu à igreja remanescente, seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais, que têm sustentado a obra nos últimos 50 anos, seriam considerados como erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Este é realmente um aviso muito sério. Seria o mesmo que dizer que o que se acreditava e ensinava durante o ministério de Ellen White era uma falsa doutrina. Ela deixa claro que os pilares, que são os princípios da verdade, que deram início à estrutura da verdade, que Deus em sua sabedoria deu à Igreja Adventista, seriam descartados. E que nossa religião seria mudada. E que os princípios fundamentais, que são os pilares da verdade, seriam considerados erros. E ao mudar o pilar central da nossa fé, a Igreja se estabeleceu em uma nova organização, não aprovada por Deus, mas proposta por Satanás. E exatamente assim aconteceu. Estamos vendo isso diante de nossos olhos. Nós vimos que a doutrina do santuário está unida com a personalidade de Deus e seu Filho Jesus. E que a doutrina do santuário é a base e a coluna central que sustenta todas as outras. E se derrubarmos essa coluna central, o que acontece com as outras? Caem todas, e são as 7 colunas, que sustenta todas as outras doutrinas adventistas. É aquilo que Uriah Smith disse, que se você quebrar um elo da corrente, desmorona tudo. Vou repetir esse texto novamente para ficar claro para vocês. Os pilares da nossa fé são harmoniosos, em todas as suas partes. Seus elos estão todos conectados. Rompa um elo, e a corrente se parte. Desfaça um ponto na malha, e poderemos desmanchar o todo. Demolir a coluna principal e central da verdade presente, seria precipitar toda a estrutura a uma ruína irreparável. Satanás sabe disso.
Ele sabe que o santuário, juntamente com a personalidade de Deus e de Cristo, é a base e o pilar central. Ele sabe que se ele destruir essa coluna central e a base, todas as doutrinas ficam sem valor. Então na apostasia alfa, ele usou 2 homens para tentar destruir essa coluna. Um foi Bellinger, e o outro foi Kellogg. Um tentou destruir o santuário, e o outro tentou destruir a personalidade de Deus e de Cristo, no santuário. Na apostasia alfa, Satanás usa Bellinger e Kellogg para destruir a coluna central dos pilares, mas Ellen White estava viva e percebeu a astúcia de Satanás. E repreendeu os 2. Testemunho em nome do Senhor, que o ancião Bellinger é liderado por agências satânicas e líderes espíritas invisíveis. O irmão Bellinger tem permitido que sua mente receba e acredite em erros ilusórios. Eu sou ordenada a dizer, em nome do Senhor, que o ancião Bellinger está seguindo uma falsa luz. O Senhor não lhe deu a mensagem que ele está levando, em relação ao serviço do santuário. Você, Kellogg, não está definitivamente claro sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você virtualmente destruiu o próprio Senhor Deus. A história se repete hoje. Na nova organização, também seria destruída a personalidade de Deus e de Cristo, pois Satanás atacaria o pilar central. O santuário e a personalidade de Deus Pai e de Cristo. Observe essa visão que Ellen White teve. Numa representação que passou diante de mim, vi uma certa obra sendo realizada. Os fundamentos de nossa fé, que foram estabelecidos com tanta oração, tão dedicada à busca das Escrituras, estavam sendo retirados, pilar por pilar. Nossa fé, nada teria sobre que se apoiar, o santuário estava eliminado, a expiação estava descartada. Hoje a Igreja ensina que a expiação foi concluída na cruz. E se foi concluída na cruz, Jesus não está fazendo uma expiação no céu. E assim o juízo investigativo também não está acontecendo. Então, a expiação é eliminada. O santuário também só mostra 2 seres na divindade, o Pai e o Filho, e isso também está sendo jogado por terra nessa nova organização, por causa da doutrina da Trindade, que ensina que existem 3 seres no santuário. Assim, o santuário é eliminado. Se o pilar do santuário é eliminado, caem por terra as outras doutrinas e a Igreja perde o rumo, como profetizou Ellen White, e estamos vendo acontecer. Fomos avisados pela mensageira do Senhor, de que mudanças seriam feitas, e que a Igreja entraria numa nova organização, não aprovada por Deus, pois as verdades dadas por Ele seriam deixadas de lado, especialmente sobre o santuário e a personalidade de Deus. Todo o trabalho dos pioneiros seria chamado de erro. E que seriam escritos livros para apoiar essa nova organização, introduzindo um sistema de filosofia intelectual. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. O que ela quis dizer com livros de uma ordem diferente, e filosofia intelectual? Livros de uma ordem diferente são os livros que são escritos para apoiar os ensinos da nova organização, com a doutrina não aprovada por Deus. E filosofia intelectual tem a ver com a falsa educação, o intelectualismo. Tem a ver com as opiniões, deduções e interpretações do homem, que são exaltadas e preferidas acima da simples palavra de Deus. O que antes era claro, literal, consistente e aceito por todos, seria reinterpretado ou mal interpretado com uma nova hermenêutica, que rejeita o significado direto da palavra de Deus, em favor de uma explicação menos óbvia, e mais mística das Escrituras. E o que antes era aceito como verdade, seria chamado de erro. Certos princípios fundamentais, que foram estabelecidos com a direção de Deus, nos primeiros dias de nossa denominação, foram mudados. É isso que ela está falando que iria acontecer na Igreja Adventista. Muitos acham que filosofia intelectual fortalecerá os jovens como obreiros de Deus, mas esse curso tem levado à fraqueza dos irmãos e pastores da Igreja. Observe o que Ellen White diz sobre o intelectualismo. Muitos julgam ser essencial, como preparo para a obra cristã, adquirir amplos conhecimentos dos escritos históricos e teológicos. Supõe que esse conhecimento lhe será de utilidade no ensino do Evangelho.
Mas seu árduo estudo das opiniões dos homens tende a enfraquecer-lhes o ministério, em vez de o fortalecer. Quando vejo bibliotecas cheias de alentados volumes de conhecimentos de história e teologia, penso: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Veja alguns desses livros de ordem diferente que ela viu em visão. Aqui você pode observar alguns desses livros. A vinda do Consolador. Questões sobre doutrinas. Nisto cremos 27 crenças 1980. Movimento do destino. A Trindade. Entendendo a Trindade. Ellen White e a Trindade, de Jan Voerman. Explorando a Trindade. Deus único, ou três. Todos eles combatem o pilar central das doutrinas, o santuário e a personalidade de Deus e de Cristo. Nota importante. Quando ela escreveu todas essas advertências, a Igreja Adventista do Sétimo Dia era uma denominação não trinitariana. O não trinitarianismo era a crença padrão na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E os princípios fundamentais, especificamente a número 1 e número 2, que tratam da personalidade de Deus, foram publicados no Anuário da Igreja de 1872, até que foi alterado após a morte de Ellen White. E foi publicado novamente em 1931, e depois votado oficialmente em 1980. Agora, mais uma pergunta importante. Os adventistas do sétimo dia mudaram alguns de seus ensinos fundamentais sobre a personalidade de Deus nos últimos 105 anos, desde a morte de Ellen White? Líderes da denominação confirmam a mudança doutrinária feita. O editor da Review, William G. Johnson, conta-nos abertamente qual foi a doutrina que foi mudada. Alguns adventistas hoje pensam que nossas crenças permaneceram inalteradas ao longo dos anos, ou então tentam voltar o relógio para algum ponto onde tínhamos tudo perfeito. Mas todas as tentativas de recuperar o tal adventismo histórico falham, em vista dos fatos da nossa herança. As crenças adventistas mudaram, pelos anos, sob o impacto da verdade presente. Mais impressionante são os ensinos acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A visão trinitariana de Deus, agora parte de nossas crenças fundamentais, não era normalmente mantida pelos pioneiros adventistas. Mesmo hoje, alguns não a aceitam. O pastor William G. Johnson está sendo muito franco ao afirmar que as crenças adventistas do sétimo dia mudaram. E o que foi que ele disse que mudou? Exatamente a crença sobre a personalidade do Pai e do Filho, que faz parte do pilar do santuário, e que Satanás tentou derrubar na apostasia alfa usando Bellinger e Kellogg. E ele conseguiu mudar na apostasia ômega. Muito triste isso que estamos presenciando hoje, na Igreja Adventista. O pastor George R. Knight também faz essa revelação. A maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à Igreja hoje, se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Ele está confessando que a Igreja Adventista mudou suas crenças sobre o Pai e o Filho, e que não é mais a crença dos pioneiros fundadores. Que se os pioneiros estivessem vivos hoje, eles não aceitariam a crença atual da Igreja sobre a personalidade do Pai e do Filho. E sabemos que a doutrina da Trindade acaba com a personalidade do Pai e do Filho, que diz que Deus não é um ser pessoal, mas três. A Igreja hoje diz: cremos em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus pessoal que era uma pessoa, Pai de Jesus. Agora não é mais uma pessoa, e não é mais Pai de Jesus. E Jesus que era o Filho gerado, agora não é mais o Filho. O pastor George R. Knight está dizendo que a igreja fundada pelos pioneiros não aceitou a doutrina da Trindade da atual Igreja Adventista. É isso que dizem os pioneiros. O pioneiro J. H. Wagoner revela que a crença adventista dos pioneiros rejeita a doutrina da Trindade aceita hoje pela Igreja Adventista do sétimo dia, que ensina um triteísmo, três seres colaterais, co-unidos, auto-originados, sem qualquer relação de pai e filho, negando assim que Jesus é o Filho literal de Deus, antes de vir à Terra. Ele disse: ocorreu algo muito cedo, que tornou a doutrina da Trindade em triteísmo. Resultou em três seres colaterais, um do lado do outro,
co-unidos e auto-originados, fazendo deles três princípios absolutos independentes, sem qualquer relação de pai e filho, que é a mais adequada noção de três deuses. E como era a crença a respeito do Filho de Deus na igreja original? Veja o que o pioneiro Little John vai dizer. Você está enganado, ao supor que os adventistas do sétimo dia ensinam que Cristo foi criado. Eles acreditam, pelo contrário, que ele foi gerado do Pai, e que ele pode ser chamado de Deus adequadamente, e adorado como tal. Eles acreditam, no entanto, que em algum lugar nas eras eternas do passado, houve um ponto em que Cristo veio à existência. Eles pensam que é necessário que Deus tenha precedido a Cristo em seu ser, para que Cristo pudesse ter sido gerado por ele, e sancionar a ele a relação de filho. Essa era a crença da igreja. Esse era um pilar, que não era para ser movido. Hoje essa declaração de como cria a igreja dos pioneiros, são considerados erros, pela igreja adventista atual. Eles rejeitam os pioneiros fundadores, que Ellen White disse, orientada por Deus, que era para respeitar e aceitar o que eles escreveram a respeito das doutrinas estabelecidas. Mas a igreja adventista também rejeita Ellen White, quando ela diz que devemos deixar os pioneiros identificar a verdade. Realmente a igreja hoje está zombando de Ellen White, e só aceita as declarações que aparentemente apoiam seus ensinos. Não querem nem saber quando alguém lhes mostram essas verdades. Vejam o que disse os dois filhos de Ellen White. Apenas um ser, no universo, além do Pai, leva o nome de Deus, e esse é seu Filho Jesus Cristo. Os anjos, portanto, são seres criados, necessariamente de ordem inferior à de seu Criador. Cristo é o único gerado pelo Pai. Nenhum ser criado poderia ser igual a Deus. Somente o Filho unigênito poderia ocupar esta posição. Aqui, James Edison White está refletindo o pensamento da Igreja Adventista em sua época. E ele diz claramente que Jesus é o Filho de Deus, gerado pelo Pai na eternidade passada, como diz a Bíblia em Miqueias 5. O outro filho de Ellen White, William White, diz: as declarações e argumentos de alguns de nossos ministros, no seu esforço de provar que o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus o Pai, e Cristo, o Eterno Filho, têm me deixado perplexo, e algumas vezes me desgostaram. Muito claro que ele não entendia que Deus era uma trindade. Em 1935, quando William White ouviu que os pastores estavam tentando definir o Espírito Santo como uma pessoa igual ao Pai e o Filho, ele disse que ficou perplexo, e ele ficou muito triste, com essa ideia de querer definir o Espírito Santo como o Pai e o Filho. O mais interessante é que ele leu O Desejado de Todas as Nações, e outros livros em que Ellen White fala da terceira pessoa, mas ele sabia que Ellen White não estava dizendo que o Espírito Santo era um outro ser. Alguns irmãos dizem: então o filho de Ellen White teria que corrigir a própria mãe. Aí eles citam textos de Ellen White, onde eles acham que Ellen White está falando que o Espírito Santo é um terceiro ser, como o Pai e é o Filho. E acham que os filhos dela estavam errados. Mas não percebem que são eles, que estão entendendo errado o texto de Ellen White. Toda a igreja adventista dos pioneiros fundadores, não criam que o Espírito Santo era um terceiro ser, como o Pai e o Filho. Esse era o pilar central que não podia ser removido. Que disse Ellen White sobre seu filho, William White? Foi-me mostrado também que meu filho, W.C. White, seria meu ajudante e conselheiro, e que o Senhor poria sobre ele o espírito de sabedoria e são discernimento. Foi-me mostrado que o guiaria, e que ele não seria desviado, porque reconheceria as direções e orientação do Espírito Santo. Ellen White diz que a tarefa de moldar devidamente o espírito de seus filhos é confiada à mãe, e que essa é a maior missão dada a mortais. Ela diz que a mãe que põe a Deus em primeiro lugar, ensinará os filhos a considerar o temor do Senhor, como o princípio da sabedoria, e glorificarem a Deus diante dos anjos e dos homens. Imagine ela crendo em uma trindade, e não ensinando e corrigindo seu filho do seu erro, em não crer em uma trindade, e mostrando que ele estava errado? A própria Igreja Adventista admite que a doutrina da Trindade não se encontra nas Escrituras. Observe. Alguns tendem a resistir a esta doutrina, Trindade, porque não se encontra expressamente nas Escrituras.
Embora não haja passagem nas Escrituras que afirme a doutrina da Trindade, ela é assumida como um fato. Somente pela fé, podemos aceitar a existência da Trindade. Observe agora o que diz o livro, A Trindade. Tornou-se aceito pela história adventista, que a maioria dos principais pioneiros adventistas eram não trinitarianos. Seguindo a linha de raciocínio, ou os pioneiros estavam equivocados, e a igreja da atualidade está correta, ou os pioneiros estavam certos, e a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica. Ele fala a maioria dos pioneiros fundadores, mas não era a maioria, eram todos. Ele diz: ou os pioneiros estavam equivocados e a igreja da atualidade está correta, ou os pioneiros estavam certos, e a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica. Bem, só temos uma opção. E como vimos, os pioneiros incluindo Ellen White, estavam certos, pois as doutrinas fundadas por eles teve a confirmação do espírito de profecia, a aprovação de Deus. E foi cumprido a profecia de que a igreja iria mudar a doutrina deles, entrando na apostasia ômega. Então, o correto é que a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica, e é por isso que ela será abatida até os infernos. É por isso que Ellen White disse: o ômega será de natureza mais assustadora, e tremi pelo nosso povo. O ômega se seguirá, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Resumo do que Ellen White profetizou. Haveria uma reforma proposta pelo inimigo das almas, o diabo. Nossas doutrinas ou pilares da fé seriam abandonados, alterados e tidos na conta de erros. A igreja entraria num processo de reorganização para mudar doutrinas. O que foi dado à igreja remanescente por Deus, os princípios da verdade, seriam alterados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais, dos últimos 50 anos, 1853 a 1903, seriam tidos na conta de erros. Uma nova organização seria estabelecida, uma falsificação da igreja adventista original. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Exemplo: a vinda do Consolador. Questões sobre doutrinas. Nisto cremos 27 crenças 1980. Movimento do destino. A Trindade. Entendendo a Trindade. Ellen White e a Trindade. De Jan Voerman. Explorando a Trindade. Deus único, ou três. A filiação de Cristo. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido, estudiosos e teólogos, colocando a Bíblia para se assentar, e eles tomaram o controle com seus títulos acadêmicos. Ninguém poderia se opor a esse novo movimento, pois serão excluídos e estigmatizados. O Deus vivo e verdadeiro da Bíblia seria removido. Os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Tudo listado aqui já ocorreu, exceto o último evento. Então, o que resta a ser cumprido nesta incrível profecia de Ellen White? Ela diz: os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Isso vai acontecer quando a igreja sofrer o golpe da ira de Deus, cumprindo o que Ellen White disse. Quando Deus executar sua estranha obra sobre a terra. Quando mãos santas não mais conduzirem a arca. A desgraça cairá sobre seu povo. Isso porque o Deus vivo e verdadeiro da Bíblia foi removido, quando instalaram os três deuses modificados, da grande prostituta de Apocalipse 17. Graças a Deus por nos dar esse aviso, pois assim podemos nos livrar desses juízos, que virão sobre os adventistas da nova organização,